Para n igual a zero, temos x mais a elevado a zero é igual a 1. Para n igual a 1, temos x mais a elevado a 1 é igual a 1x mais 1a. Para n igual a 2, temos x mais a elevado ao quadrado é igual a 1x ao quadrado mais 2ax mais 1a. Para n igual a 3, temos x mais a elevado ao cubo é igual a 1x ao cubo mais 3x ao quadrado a mais 3x ao quadrado mais 1 ao cubo. Com relação aos coeficientes dos desenvolvimentos, notamos as disposições seguintes. Para o expoente zero, temos coeficiente numérico 1 e coeficiente binomial 0, 0 a 0. Para o expoente 1, temos coeficientes numéricos 1, 1. E coeficientes binomiais 1, 0 a 0, 1, 1 a 1. Para expoente 2, temos coeficientes numéricos 1, 2, 1 e coeficientes binomiais 2, 0 a 0, 2, 1 a 1 e 2, 2 a 2. Para o expoente 3, temos coeficientes numéricos 1, 3, 3, 1. E coeficientes binomiais 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, 3, 2 a 2, 3, 3 a 3. E para expoente n, temos os coeficientes numéricos 1, n, etc., etc., terminando simetricamente por n1. Para os coeficientes binomiais, temos n0 a 0, n1 a 1, etc., etc., e terminando com os coeficientes binomiais complementares simétricos, n, n-1 a n-1, n, n a n. Com relação aos expoentes da variável x, notamos que começa com o valor máximo n e a seguir vai diminuindo para n-1, n-2, etc., etc., terminando por 1 e 0. Já os coeficientes da variável a começa por 0 e vai aumentando para 1, 2, 3, etc., etc., e terminando por n-1 e o valor máximo n. Assim, podemos escrever que o desenvolvimento do binômio de Newton fica x mais a elevado a n é igual a n0 a 0 vezes x elevado a n vezes a elevado a 0 mais n1 a 1
vezes x elevado a n menos 1 vezes a elevado a 1, mais etc., mais nPap vezes x elevado a n menos p vezes a elevado a p, mais etc., etc., mais nNan x elevado a 0 vezes a elevado a n. De fato, no termo x elevado a n vezes a elevado a 0, o fator x aparece n vezes e o fator a nenhuma vez, num total de Pn 0n, ou seja, binomial de n 0 a 0 vezes. No termo x elevado a n menos 1 vezes a elevado a 1, o fator x aparece n menos 1 vezes e o fator a uma vez, num total de Pn 1n menos 1, ou seja, binomial de n 1 a 1 vezes. No termo x elevado a n menos 2 vezes a ao quadrado, o fator x aparece n menos 2 vezes e o fator a 2 vezes, num total de Pn 2n menos 2, ou seja, binomial de n 2 a 2 vezes. No termo x elevado a n menos p vezes a elevado a p, o fator x aparece n menos p vezes e o fator a p vezes, num total de Pn menos p, ou seja, binomial de nPap vezes. E por último, no termo x elevado a 0 vezes a elevado a n, o fator x aparece nenhuma vez e o fator a n vezes, num total de Pn n0, ou seja, binomial de n NaN vezes. Em vista do exposto, fica provado a validade de tal desenvolvimento. As disposições dos coeficientes numéricos e binomiais vistas anteriormente recebem o nome de triângulo aritmético de Pascal ou de Tartaglia. Na primeira linha temos coeficiente numérico 1 e coeficiente binomial de 0, 0 a 0. Na segunda linha temos os coeficientes numéricos 1, 1 e os coeficientes binomiais, binomial de 1, 0 a 0, binomial de 1, 1 a 1. Na terceira linha temos os coeficientes numéricos 1, 2, 1 e os coeficientes binomiais 2, 0 a 0, 2, 1 a 1 e 2, 2 a 2. Na quarta linha temos os coeficientes numéricos 1, 3, 3, 1 e os coeficientes binomiais 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, 3, 2 a 2, 3, 3 a 3. Na n mais uma ésima linha temos os coeficientes numéricos 1, n, etc., etc., n1 e os coeficientes binomiais n0 a 0,
n1 a 1, etc., etc., terminando por n, n-1 a n-1 e n, n a n. A seguir, provaremos que no triângulo de Pascal vale a relação de Stiefel, binomial de n-1, p-1 a p-1, mais binomial de n-1, p a p, é igual a binomial de n, p a p. Aplicamos a definição para binomial de n-1, p-1 a p-1 e binomial de n-1, p a p. Eliminamos os parênteses no denominador da primeira fração, cancelando em seguida os termos simétricos menos 1 e mais 1. A seguir, desenvolvemos convenientemente n-p fatorial no denominador da primeira fração e p fatorial no denominador da segunda. Efetuamos a subtração entre as frações, reduzindo ao mesmo denominador. Evidenciamos o fator comum n-1 fatorial no numerador da fração. Cancelamos os termos simétricos menos p e mais p. Lembramos que n, que multiplica n-1 fatorial, é igual a n fatorial, que p, que multiplica p-1 fatorial, é igual a p fatorial, e que n-p, que multiplica n-p-1 fatorial, é igual a n-p fatorial. Lembremos, por último, que n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial é igual a binomial de n, p a p, o que prova a relação. Entende-se da seguinte forma o esquema: um número de uma linha do triângulo adicionado ao número seguinte da mesma linha é igual ao número da mesma coluna e da linha seguinte. Ou mais resumidamente, no triângulo de Pascal, um número somado com o seguinte é igual ao de baixo. Mais 0 é igual a 1. Mais 2 é igual a 3. 3 mais 3 é igual a 6. Veja abaixo como fica. Veremos que essa relação é muito útil para determinarmos rapidamente os coeficientes binomiais para o desenvolvimento de um binômio de Newton. Os coeficientes para o desenvolvimento desse binômio de Newton são dados pelos coeficientes da 12ª linha do triângulo de Pascal.
Assim, x mais 1 elevado a 11 é igual a x elevado a 11 mais 11x a décima mais 55x a nona mais 165x a oitava mais 330x a sétima mais 462x a sexta mais 462x a quinta mais 330x a quarta, mais 165x ao cubo, mais 55x ao quadrado, mais 11x, mais 1. Já vimos anteriormente que um termo geral do desenvolvimento é dado por binomial de NP que multiplica x elevado a n menos p, que multiplica a elevado a p. No caso, como n igual a 15 e a igual a 2 resulta, binomial de 15 PAP, x elevado a 15 menos p, vezes 2 elevado a p. Devemos ter o expoente substituímos o valor de P encontrado na fórmula do termo geral. Aplicamos a fórmula para o cálculo de binomial de 15, 6 a 6 e, a seguir, desenvolvemos 6 fatorial e, convenientemente, o 15 fatorial. Cancelamos o fator comum 9 fatorial. E após efetuar aplicamos a fórmula para o termo geral, obtendo binomial de 8PAP, que multiplica x elevado a 8 menos p, que multiplica 2 sobre 5x elevado a p. Ou mais precisamente, 2/5 elevado a p, que multiplica binomial de 8PAP, x elevado a 8 menos 2p. Para o termo independente de x, devemos ter o expoente de x nulo, ou seja, 8 menos 2p igual a 0, resultando em p igual a 4. Substituímos o valor de p na fórmula do termo geral, encontrando 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2/5 elevado a quarta. Aplicamos a fórmula para o cálculo de binomial de 8 4 a 4, em seguida desenvolvendo 4 fatorial e, convenientemente, o 8 fatorial. Após cancelar 4 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos 224 125 avos.